A verdade sobre o Natal. As comemorações natalinas acontecem e julgo oportuno compartilhar deste tema com todos do corpo do Messias. Inicialmente gostaria de afirmar bem claro que não tenho a menor intenção em agredir suas tradições e seus costumes quanto à comemoração do Natal, quer pelos católicos, protestantes, evangélicos, espíritas e por qualquer outra forma, mesmo que ela não esteja afiliada a uma religião denominada cristã. Mesmo nos países orientais de religião predominantemente budista, muitos celebram a festa de Natal. Portanto, o objetivo de minha mensagem é esclarecer os fatos históricos, confrontar tradições e costumes com os ensinamentos bíblicos e deixar que cada leitor tire suas próprias conclusões, sem com isto querer impor a ninguém aceitar meu ponto de vista. Se você ler esta mensagem com este espírito, com certeza tirará bom proveito. Pensando bem, o que é o Natal? Nesta época é comum enfeites nas portas das casas e no seu interior grandes ou pequenas árvores de Natal. Decorações nas ruas da cidade com bolas coloridas variadas, perus, leitões recheados, patos, gansos, muitas nozes, castanhas, passas de uvas, uísques, champanhe, etc. Não faltam para uma família de classe média alta. Enfim, todos dão um jeitinho, nem que seja comer um franguinho com farofa. Às vezes acontece que muitas pessoas gastam muito dinheiro e herdam uma grande dívida para ser paga em suaves prestações no ano que vem, pois afinal, quem recebe um presente de Natal se vê quase na obrigação de retribuir. Tudo bem. Mas, quando não se pode, a coisa se complica e constrange até mesmo numa humilhação. Para as pobres crianças de rua é tempo de tentação, pois veem presentes e guloseimas expostas nas vitrines das lojas e fica por isso mesmo. Mas com certeza, as esmolas neste tempo se dobram também, pois é Natal. Afinal, vamos dar uma trégua às dificuldades e problemas, vamos esquecer um pouquinho das coisas ruins, nos alegrando com a família, desejando a todos um Feliz Natal cheio de saúde, muita paz, e por que não dizer boas festas. Mas afinal, o que se comemora no Natal? Muitos dirão: comemora-se o nascimento de Jesus Cristo. Mesmo para a maioria dos cristãos o que isto significa não é muito fácil de se entender. Mas atualmente, até o Japão, que é um país budista, comemora também o Natal. Então se pergunta, que espírito é este do Natal? Com toda a consideração ao leitor, gostaria de compartilhar um pouco sobre as origens da festa natalina, pois não temos a intenção de criticá-lo ou tampouco condená-lo porque você ainda comemora o Natal. Mas a verdadeira intenção é que você entenda o verdadeiro sentido do Natal, suas tradições e costumes, a fim de que você, como salvo no Messias, esteja livre de todo paganismo do mundo moderno. Se pesquisarmos um pouco, veremos que o Natal atual tem todas as características de uma festa pagã. Vejamos alguns exemplos. Pinheiros. Os escandinavos adoravam árvores e sacrifícios eram feitos debaixo das árvores ao deus Thor. A enciclopédia Barça descreve que a árvore de Natal tem origem germânica, datando do tempo de São Bonifácio, 800 depois de Cristo. Os pagãos germânicos faziam sacrifícios ao carvalho sagrado de Odin, demônio das tempestades, e ao seu filho Thor. Bonifácio, em sua obra missionária para os povos germânicos pagãos, utiliza um carvalho para explicar-lhes sobre a Trindade, forma triangular e apontado para cima. Depois de convertidos ao cristianismo, esses povos acabaram adotando a árvore de São Bonifácio como um símbolo de sua nova fé. Em momento algum Bonifácio estabelece um dogma ou uma instrução para que tal coisa fosse feita. Foi apenas um sincretismo que transformou a antiga tradição de adoração ao deus Thor no símbolo da Trindade cristã. Há também teorias que no século XVI, Martinho Lutero decora uma árvore no interior de sua casa para ensinar seus filhos como as estrelas brilham na escuridão. Como dito anteriormente, os cristãos germânicos continuaram o costume pagão de colocar-se árvores no interior de suas casas, mudando apenas seu simbolismo. O costume se espalhou para cristãos da Inglaterra e depois para outras regiões. O ato de cortar as árvores para enfeitá-las é bem antigo. Vejamos o que diz o profeta Jeremias, 10:13-4. Porque os costumes dos povos são vaidades, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, com machado, com prata e com ouro enfeitam, com pregos e com martelos o firmam para que não se movam. Quando os pagãos se tornavam cristãos, normalmente sem uma profunda experiência com Jesus, levavam consigo todos os costumes pagãos, apenas orientados a mudarem o simbolismo para valores cristãos. Portanto, é importante lembrar que não há, na história da Igreja cristã, nenhuma ordenança ou mandamento nem sequer tradição que remeta à utilização de árvores como um símbolo do nascimento de Cristo. Mas, como era usual entre os líderes da religião católica,
A continuidade de costumes e tradições pagãs mas com simbolismo alterado para valores cristãos, era uma poderosa ferramenta política para assegurar a transição do antigo Império Romano para a nova religião oficializada pelo imperador Constantino, no século IV d.C. Presépio foi instituído no século XIII por Francisco de Assis, que quis representar o cenário no qual Yeshua nasceu. É sabido que Francisco de Assis propositalmente coloca em seu presépio o boi e o jumento, animais que tradicionalmente fazem parte de qualquer presépio, como uma alusão à ignorância do judeu, remetendo ao texto de Êxodo 3. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento, o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Êxodo 3. Um claro elemento de antissemitismo sutilmente introduzido em todo o presépio até os dias de hoje. Papai Noel. Noel, em francês, significa Natal. Porém, esta palavra não consta na Bíblia e sua origem, conforme minha pesquisa, é incerta. Há contudo, aqueles que ligam o mito Papai Noel com a lenda de São Nicolau, bispo de Mira, na Ásia Menor, no século IV. A Holanda o escolheu como patrono das crianças e neste dia era costume dar presentes. Este costume, então, se espalhou pela Europa. Os noruegueses criam que a deusa Erta aparecia na lareira e trazia consigo sorte para o lar. A lenda conta que as crianças colocavam seus sapatinhos na janela e São Nicolau passava de noite colocando chocolates e caramelos dentro dos sapatos. Tudo isto foi descaracterizando o verdadeiro espírito do Natal. Nascimento de Yeshua, Jesus. Até o ano 300 d.C. o nascimento de Yeshua era comemorado pelos cristãos em diferentes datas. No ano 354 d.C. o Papa Libério, sendo o imperador romano Justiniano, ordenou que os cristãos celebrassem o nascimento de Yeshua no dia 25 de dezembro. Provavelmente, ele escolheu esta data porque em Roma já se comemorava neste dia o dia de Saturno, ou seja, a festa chamada Saturnália. A religião mitraica dos persas, inimiga dos cristãos, comemorava neste dia o Natalis Invicti Solis, ou seja, o nascimento do sol vitorioso. Na tentativa de cristianizar cultos pagãos, o clero da Era das Trevas, de Constantino até a Idade Média, tentou de todas as formas conciliar o paganismo com o cristianismo. Um bom exemplo disto foi a criação dos santos católicos, substituindo as festas e padroeiros pagãos. Vênus, deusa do amor Ceres, deusa da colheita, Netuno, deus do mar, assim como São Cristóvão é o padroeiro dos viajantes, Santa Bárbara, protetora dos trovões, e o famoso Santo Antônio é o padroeiro do casamento. É interessante notar que vários pais da Igreja Católica deixaram registros de exortação contra as práticas pagãs dos recém-convertidos cristãos do Império Romano. Sobre o antigo costume romano de se pendurar coroas de flores, girlandas, nas portas das casas, Tertuliano, 160 a 220 d.C., escreveu para os cristãos: se vocês renunciaram aos templos, não transformem as vossas portas e as vossas casas em templos. A idolatria. Sec. 3 DC. Em 245 d.C., Orígenes de Alexandria, comentando sobre ele, v. 12 1-8, exorta os seguidores de Cristo que apenas pecadores celebram aniversários. Enciclopédia Católica, 1911. Em 303 d.C., Arnóbio de Sica ridiculariza a ideia de celebração do nascimento de deuses, associando tal costume com o paganismo greco-romano, onde deuses eram concebidos e nasciam como seres humanos. Afinal, quando nasceu Yeshua, creio eu, ser uma verdade revelada. HB 1.1. Lucas foi o evangelista mais minucioso. Vejamos algumas passagens. Lucas 2.8. Diz que haviam pastores guardando seus rebanhos durante as vigílias da noite. O inverno em Israel é rigoroso e isto é pouco provável que tenha acontecido no inverno. Lucas 2.1 diz que César Augusto convocou um recenseamento para o povo judeu. É pouco provável que realizariam um recenseamento no inverno, onde o povo deveria percorrer a pé ou no máximo em lombo de animal, grandes distâncias durante o inverno. Além do mais, José, não iria expor uma mulher grávida a andar a céu aberto nestas condições. Lucas 1.5 diz que naquele exato momento Zacarias servia no templo como sacerdote noturno de Abias. Isto é, os sacerdotes se revezavam no templo em turnos, cada turno tinha um nome. Abias era o 8º turno, sendo portanto, um dos 24 turnos de revezamento dos sacerdotes. Lucas 1.8,913 diz que neste exato momento Zacarias recebe a anunciação do nascimento de Joanão ben Zechariah, João Batista, filho de Zacarias. Lucas 1.23 e 24 diz que Isabel estava grávida de João Batista. Vejamos, portanto,
quando realmente Jesus nasceu. Analisando atentamente alguns versículos bíblicos, podemos concluir que Yeshua não nasceu em dezembro e sim nos prováveis meses de setembro ou quando muito outubro, meses em que os judeus comemoravam a festa dos tabernáculos, como diz João 1,14. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Habitou no original grego eskenese, que se traduz como tabernaculou. Êxodo 12.1 e 2 e Deuteronômio 16.1 mencionam que a Páscoa é a principal festa do ano e acontece no primeiro mês. Êxodo 23.15 diz que Aviv é o primeiro mês do calendário religioso judeu, bíblico. E Crônicas 24.7 a 10 diz que os sacerdotes se revezavam em turnos de 2 turnos, mês e que Abias era o 8º turno. Qual é, portanto, a dedução lógica para descobrir o mês do nascimento de Yeshua, Jesus? Nosso Deus é um Deus lógico e para ele não há coincidências. É bem provável que o primeiro turno dos sacerdotes deveria começar no primeiro mês religioso do calendário judaico. Por quê? Imaginem, se os sacerdotes faziam rodízio para servir no templo, eles deveriam ter um mês de referência para que, antecipadamente, pudessem conhecer seus respectivos turnos e meses nos quais eles, os 24 sacerdotes, fariam o revezamento. E é bem lógico que eles escolheriam o mais importante dos meses judaicos, que era o primeiro mês, Aviv, no qual se comemora a Páscoa. Então, se isto é lógico e aceitável, não restam dúvidas que o turno de Abias de Zacarias, que era o 8º da escala, coincidiu com o mês chamado Tamuz. Ora, a Bíblia diz que poucos dias após Zacarias ter recebido a anunciação do anjo sobre o nascimento de João Batista, Yohanan ben Zechariah, Isabel, sua mulher, ficou grávida. Lucas 1.25 e 36 diz que estando Isabel no 6º mês de gravidez, mês de Tevet, foi ela visitada por Miriam, Maria mãe de Yeshua, que acabara de ficar grávida. Ora, se contarmos 6 meses no calendário judaico, vamos concluir que Maria ficou grávida de Yeshua no mês de Tevet e, se contarmos 9 meses a partir de Tevet, chegaremos à conclusão que Yeshua Masiach, Jesus o Messias, nasceu nos meses de setembro ou no mais tardar em outubro. Meses estes que coincidem sempre com o mês do calendário judaico de Tishrei, 7º mês do calendário, no qual os judeus comemoram a festa dos tabernáculos. O calendário judaico é lunar e por isso há diferença entre os meses do calendário gregoriano, que é baseado no sistema solar. A propósito, no jornal Estado de Minas do dia 16 de dezembro de 1990, foi publicada uma matéria pelo professor Nelson Travnik, do Observatório Municipal de Campinas, SP, que os computadores já calcularam com base em dados astronômicos, que a data provável do nascimento de Cristo foi em 15 de setembro do ano 7 AC. Não tenho ferramentas ou argumentos científicos para endossar essa data e nem tampouco informação bíblica para contradizê-la. Mas, uma coisa eu sei, esta publicação veio exatamente confirmar essa mensagem, na qual eu já cria pela fé por meio dos fatos bíblicos e históricos aqui mencionados. Conclusão. Devemos ter em mente que um determinado símbolo ou ato concebido, criado e instituído com propósitos pagãos, não pode ser santificado trocando-lhe apenas os simbolismos. Não podemos amenizar uma mentira, ou atenuar uma inverdade por intermédio de uma simples troca de significados. Um argumento ou raciocínio aparentemente lógico, mas que é utilizado para produzir-se uma ilusão da verdade, é chamado de sofisma. Somos ordenados pelo apóstolo Paulo a anular todo tipo de sofisma no corpo de Cristo, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 4 a 5. Paulo ainda declara em sua carta aos Romanos que ... mudaram a verdade de Deus em mentiras, em relação a práticas idólatras. RM 1 e 25. Vale a pena ainda lembrar que o povo do Eterno é proibido de imitar costumes pagãos ou introduzi-los em sua cultura. Dessa forma, não é possível cristianizar algo pagão apenas trocando-lhe os nomes e os símbolos. Vejamos, quando o Senhor, teu Deus, eliminar de diante de ti as nações, para as quais vais para possuí-las, e as desapossares e habitares na sua terra, guarda-te, não te enlaces com imitá-las, após terem sido destruídas diante de ti, que não indagues acerca dos seus deuses, dizendo, assim como serviram estas nações aos seus deuses, do mesmo modo também farei eu. Não farás assim ao Senhor, teu Deus, porque tudo que é abominável ao Senhor e que ele odeia fizeram eles a seus deuses,
pois até seus filhos e suas filhas queimaram aos seus deuses. Tudo o que eu te ordeno observarás, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. DT 12:29-32. Fique, portanto, no coração de cada um esta mensagem. Ore-a-dos, peça para entendê-la bem. Julgue também a palavra. Tenho certeza que grande libertação virá na sua vida e com certeza você se sentirá mais livre das tradições mundanas, não sendo cúmplice nem comungando com outros espíritos os quais não testemunham da verdade, que é o próprio Yeshua. Seja sábio, seja autêntico. Você nasceu para ser luz onde há trevas. Seja essa luz. No verdadeiro Shalom do Messias, Yeshua Mashiach. Amém. Inscreva-se no canal e ativar a notificação para você ser notificado como chegar um novo vídeo no canal. Que Deus te abençoe.